A vida é uma caixinha de surpresas, você nunca sabe o que vai encontrar. Você pode andar hoje pela rua e achar R$100 no chão e no outro dia você pode sair com o seu carro e ele quebrar no meio do caminho. Apesar do futuro ser imprevisível, você pode se preparar no presente para enfrentar possíveis imprevistos que possam acontecer. E podem acreditar que eles vão acontecer. Por isso, você precisa se planejar, colocar no papel o quanto você ganha e gasta por mês. E eu tô falando desde o aluguel da sua casa até aquela balinha que você compra no sinal. E se você já fez essa conta e percebeu que o mês acaba antes do dinheiro, é o momento de focar no objetivo de gastar menos do que você ganha. Para daí depois entender o que você pode ajustar para começar a poupar e investir. E acredite de novo, o quanto antes você começar, melhor. É esse dinheiro que pode salvar as suas contas caso surjam gastos inesperados. E é esse valor que conhecemos no mercado como reserva de emergência ou reserva financeira ou até mesmo colchão de liquidez. Por isso, hoje eu vou te ajudar na construção da sua reserva de emergência. Primeiro, não existe um padrão de quantos meses ou anos do seu valor da sua renda mensal hoje você precisa guardar em uma reserva de emergência. Você é quem melhor vai saber qual a quantia necessária para a sua realidade hoje. Mas em tese, o recomendado é ter o valor de 6 a 12 meses dos seus custos mensais. Um funcionário público, por exemplo, que possui uma estabilidade maior no trabalho, provavelmente vai precisar de uma reserva menor. Um profissional CLT que já não possui tanta estabilidade como um funcionário público, talvez precise de uma reserva um pouco maior. Já um profissional autônomo que possui uma renda incerta precisa de uma reserva maior ainda. Se você tem muitas responsabilidades também financeiras, mora de aluguel, tem filhos, a sua reserva precisa ser maior. Mas se você ainda mora com seus pais ou não tem filhos, sua reserva pode ser menor. Simplificando, quanto maior a sua reserva, maior a sua tranquilidade para encarar os imprevistos. E quando eu falo de imprevisto, a lista pode ser enorme. Um novo emprego ou a falta dele, uma mudança de cidade ou de país, a abertura de uma empresa própria, um filho. E vamos a um exemplo na prática. Supondo que você precisa de 3.000 no mês para se manter com conforto e tem estabelecido 6 meses da sua renda mensal para montar a sua reserva financeira. A conta que você deve fazer para chegar no melhor número de reserva é multiplicar por 6 o valor da sua renda mensal. Nesse caso, sua reserva precisa ser de R$18.000. Mas lembrando, o número de meses, o que é considerado essencial e quanto é destinado para cada despesa são decisões pessoais. Sendo assim, o valor vai variar de pessoa para pessoa. Eu vou usar como exemplo hipotético as despesas da Maria. Eu não sei quem é Maria, mas ela me disse que possui uma renda mensal de R$3.000 e ela gasta com aluguel R$1.000. Com alimentação, Maria gasta R$400. Já com transporte, R$150. E com plano de saúde, R$200. Ou seja, Maria tem um total de R$1.750 por mês em despesas essenciais. E Maria me disse que definiu uma reserva de 12 meses. Isso significa que Maria deve começar logo a sua jornada de investidora, aplicando sempre que possível até chegar no mínimo a R$21.000. Segundo, por favor, não cometa o erro de milhões de brasileiros que acham que deixar dinheiro na poupança é investir. Por ter um rendimento muito inferior quando a gente compara com os investimentos que possuem essa finalidade, a poupança não pode ser considerada um investimento, nem mesmo para a construção de reserva de emergência. Terceiro, como estamos falando de valores que precisam ter liquidez, ou seja, eles precisam ser facilmente resgatados em casos de emergência, você precisa optar por investimentos que te proporcionam tanto segurança quanto liquidez e baixa volatilidade.
E não é a poupança. Existem opções de investimentos que rendem ao menos a taxa de juros básica do Brasil, a Selic, que equivale aos 100% do CDI. E para quem não sabe o que é taxa Selic, basicamente é a remuneração do nosso dinheiro. É a referência para os seus investimentos. E desde 2012, existe uma lei que diz que quando a taxa Selic for maior que 8,5% ao ano, a poupança vai te pagar só 0,5% ao mês. E a nossa taxa Selic atualmente está em 10,75% ao ano. Então vamos conhecer os investimentos de verdade, que são os mais adequados para a construção da sua reserva de emergência. Tesouro Direto Selic. Quem emite os títulos é o governo federal, ou seja, o seu risco nesse investimento é baixo, é o risco do país quebrar. E os recursos eles podem ser resgatados diariamente, caso você, investidor, solicite esse resgate até 1 da tarde. E o Tesouro Selic ele rende 100% da taxa básica de juros do Brasil, a Selic que eu acabei de citar. Outra opção de investimento é em CDB com liquidez diária e rendimento acima de 100% do CDI. O certificado de depósito bancário é um título de renda fixa emitido pelos bancos para captar dinheiro e financiar as suas atividades. O risco nesse investimento também é baixo, é o risco do banco quebrar. E esses recursos também podem ser resgatados diariamente quando o CDB possui liquidez diária. Tá, Pri, mas você me deu duas opções e agora eu fiquei confuso. CDB ou Tesouro Selic? A maneira mais simples de saber se um CDB é mais rentável que o Tesouro Selic é ver a taxa CDI prometida. Caso a taxa seja superior a 100% do CDI, o título CDB é mais rentável, mas se for menor, o Tesouro Selic passa a ser mais vantajoso. E eu vou deixar aqui um comparativo de rentabilidade para você pensar. Se você aplicasse hoje R$10.000 na poupança, em um ano você terá R$10.617. Já no Tesouro Selic, os mesmos 10.000 aplicados hoje, em um ano seriam R$10.885. E em um CDB que rende 100% do CDI, esses mesmos 10.000 aplicados hoje seriam R$10.887 em um ano. Viu só? Esse é o primeiro passo para quem quer iniciar no mundo dos investimentos e de forma segura. Essa regra ela vale para todo e qualquer investidor, desde o mais conservador até o mais agressivo. E se você seguir esse caminho, vai ter a sensação que tirou um caminhão das suas costas e vai sobrar muito mais força para ir juntando dinheiro e aprendendo mais sobre investimentos, com muito mais prazer. E isso muda tudo, porque você vai conseguir diversificar melhor as suas aplicações para aumentar a sua rentabilidade e manter a liquidez da sua reserva de emergência. E se você está sentindo esse peso nas costas, chegou a hora de acionar o botão de emergência e procurar a melhor assessoria do Brasil. Conte comigo!